Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Vamos falar hoje de Cuba, da África do Sul, do Brasil e também do livro da semana que tenho para vos aconselhar. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Peço-lhes que partilhem, que subscrevam o canal da Rádio Transforma, é muito importante para nós a subscrição do canal, que coloquem gosto e que ouçam até ao fim. Começaremos então por falar da atualidade internacional e particularmente de Cuba, que é um caso que está a ocupar os noticiários de todo o mundo. Ultimamente tem havido enormes manifestações em Cuba contra o regime, contra a escassez de alimentos, contra as dificuldades que sentem os cubanos. Estas manifestações eram praticamente impensáveis há uma dúzia de anos atrás, ou até menos. Eu, há cerca de 7 anos, visitei Cuba e encontrei uma ilha extremamente complexa. E complexa neste sentido, é que se por um lado nós percebíamos que tinha um nível educacional elevado, com muita gente com cursos a nível superior, sabíamos também que, embora faltando medicamentos, a saúde era excelente em Cuba e que todos em Cuba tinham direito à saúde. A verdade é que havia outros campos em que manifestamente a vida em Cuba deixava alguma coisa a desejar, sobretudo se confrontada com os padrões médios das sociedades ocidentais. Não com as classes mais baixas das sociedades ocidentais, nomeadamente as classes mais miseráveis das sociedades ocidentais, mas sobretudo com as classes médias, até classes médias baixas das sociedades ocidentais. A habitação era extremamente precária, particularmente no centro Habana. O centro Habana parecia uma cidade bombardeada, que não tinha sido recuperada. Embora notássemos que tinha casas belíssimas, que se recuperadas eram uma forma de tornar o turismo naquele país ainda uma maior fonte de riqueza. Na altura, a Havana Vieja, a Havana Velha, estava a ser já recuperada. Creio que neste momento grande parte dela já estará recuperada e é património mundial. Mas Centro Havana era ainda como se fosse uma cidade bombardeada. E fora do Centro Havana, as construções novas, muitas delas deixavam muito a desejar. Por outro lado, a escassez de alimentos nas lojas públicas era notória, embora houvesse lojas particulares com preços bastante mais elevados do que nas lojas públicas, onde havia alimentos. Por outro lado, houve algo que me chamou a atenção e que me impressionou. Era a incapacidade para aquele país, que podia ser um país extremamente rico na produção de alimentos, ter uma reduzida produção de alimentos. E porquê é que tinha uma reduzida produção de alimentos? Porque, no fundo, aquilo que sucedia era o seguinte: as cooperativas que exploravam os campos que pertenciam ao Estado, as cooperativas eram obrigadas a vender ao Estado por preços fixados pelo Estado. Ora, os preços fixados pelo Estado eram extremamente baixos e não incentivavam a produção das cooperativas. Nem havia, por outro lado, uma parte da produção que podia ser vendida no mercado. Ora, se isso sucedesse, se uma parte da produção tivesse de ser vendida ao Estado a preços mais baixos, mas outra parte da produção pudesse ser vendida livremente no mercado, é óbvio que as cooperativas tinham um incentivo à produção e à modernização agrícola. Não era isso que sucedia. Não sucedendo isso, a produção agrícola era absolutamente miserável. Num país com abundância de água, com uma temperatura ideal para
uma produção de alimentos que chegava e sobrava muito para fazer de Cuba um país com capacidade não só para se autoabastecer, mas para exportar alimentos. Por outro lado, as indústrias que pudemos ver eram extremamente arcaicas. Era com o apoio, havia apoio dos chineses, pouco, e tudo aquilo que existia era extremamente arcaico. Não havia incentivos à modernização da indústria, também, como não havia grandes incentivos à modernização da agricultura. O parque automóvel era um parque automóvel de museu. Aí o parque automóvel de Cuba valia realmente muito dinheiro, porque qualquer europeu estaria disposto a comprar aqueles automóveis que circulavam milagrosamente por uma capacidade extraordinária dos cubanos para reciclarem, para repararem os seus automóveis. Ora bem, tudo isto fazia de Cuba uma sociedade dual, que só é possível manter porque existe um controle apertado por parte do regime da livre opinião e da livre manifestação da opinião. Ora, esse controle apertado da livre manifestação da opinião, o que faz é que não haja quem seja capaz de dizer não aos burocratas do regime, que vivem bem instalados e que não têm interesse nenhum em mudar absolutamente nada, porque eles assim detêm o poder. E não existe qualquer instabilidade que possa pôr em causa o seu poder. Com a subida de Miguel Canals ao poder, portanto, após a renúncia de Raúl Castro à presidência de Cuba e à presidência e ao Partido Comunista Cubano, parecia que uma geração nova iria renovar rapidamente Cuba. Tal não sucedeu. Está a suceder muito lentamente. Essa transformação que se deseja em Cuba tem de ser muito controlada e muito calculada. A verdade é que há o perigo dos Estados Unidos, que estão por trás destas manifestações, não tenhamos a mínima dúvida, Estados Unidos, Brasil, os serviços secretos dos países da América Latina, fiéis, cães de guarda dos Estados Unidos, como sucede com o Brasil, estão, obviamente, a interferir nestas manifestações e são eles que as organizam, são eles que levam as pessoas para a rua, mas só as levam para a rua porque as pessoas têm algum descontentamento. E, efetivamente, a incapacidade de o regime se renovar e a Covid-19 potenciaram esse descontentamento. Claro que nós vemos, comparado, por exemplo, com o Brasil, aquilo que sucedeu em Cuba não tem nada a ver. O Brasil está dominado por uma clique criminosa, genocida, que neste momento tem já cerca de 540 mil mortos por Covid. Em Cuba os mortos são em pequeno número, em número quase insignificante, comparado com o Brasil. Cuba tem um sistema de saúde, um sistema de apoio às pessoas que não se compara com o do Brasil. No Brasil, não só há uma negação da ciência, como há uma corrupção enorme acerca da vacina, como iremos ver no final. E aquilo que os Estados Unidos querem, no fundo, é transformar Cuba no novo Brasil ou transformar Cuba naquela Cuba que era no tempo de Batista. Era um casino, um lugar de prostituição, um lugar onde as máfias americanas e cubanas trabalhavam à vontade. E é efetivamente aquilo que iria suceder se Miguel Canals abrisse a sociedade, como sucedeu na União Soviética com Gorbachev. Gorbachev abriu de repente a sociedade e aquilo que fez foi transformar a União Soviética numa Rússia absolutamente miserável, em que centenas de milhares de pessoas morreram à fome,
em que a miséria graçava e só muito recentemente, com Putin, a sociedade russa se pôde erguer minimamente. Ora, é importante que a sociedade cubana se abra, mas não se abra como pretendem os Estados Unidos, que no fundo aquilo que querem fazer é transformar Cuba num Brasil em pequeno ponto, em que a esmagadora maioria vive na miséria e uma minoria vive na opulência. Mas quer fazer com que as máfias, como sucede no Brasil, dominem Cuba. Cuba é um país seguro. É uma das vantagens que tem Cuba relativamente a outros países da América Latina. Pode-se andar, eu próprio experimentei isso, pode-se andar na rua durante a noite, até muito tarde. Sentimos ali uma segurança que não sentimos de modo nenhum no Brasil, em que nós passamos pelo Rio de Janeiro e as portas das casas estão blindadas, está tudo com grades de ferro nas ruas para proteger dos assaltos, para proteger da violência, e milhares de pessoas são assassinadas por ano com a violência. Em Cuba não acontece nada disso, pode-se andar com segurança, mesmo andando com dinheiro, mesmo andando com valores, não há problemas de circular em Cuba. E se Cuba abrir rapidamente, aquilo que sucederá é essa insegurança trágica que acontece no Brasil. Esperamos que Cuba se abra à democracia, se abra controladamente para não cair na tragédia que é a América Latina, que está sob as garras dos Estados Unidos da América. Repare-se que Cuba ainda não percebeu que o regime que no fundo herdou e copiou da União Soviética, dominação absoluta do Estado e de uma planificação imperativa e completamente ineficiente, dominada por uma burocracia que não tem interesse nenhum na renovação da economia e na melhoria das condições de vida dos cidadãos, porque assim também tem os cidadãos nas mãos. Essa economia herdada do sistema soviético tem muito a aprender com o sistema chinês. A verdade é que a China conseguiu, através de uma alteração do seu sistema económico, fazer com que a China, de um país retrógrado, se transformasse em menos de 40 anos no país líder a nível mundial, com uma economia líder a nível mundial, líder em todos os campos, nomeadamente no campo científico e tecnológico. Era importante que os dirigentes cubanos percebessem isso, abrissem controladamente para fazerem de Cuba um país livre e justo, porque se o conseguirem, não serão certamente as pressões dos gangues da Florida que apoiam o Partido Republicano, os gangues cubanos que dizem de Cuba livre, mas querem uma Cuba opressora, dominada pelos Estados Unidos, uma Cuba do crime, dos casinos, do negócio, e não uma Cuba respeitadora da dignidade humana e em que os direitos humanos sejam o objetivo fundamental da atuação dos poderes de Estado. E de Cuba passamos para a África do Sul. Curiosamente, a África do Sul, na África do Sul sucede exatamente o contrário daquilo que sucede em Cuba. Na África do Sul temos, neste momento, manifestações que redundam em violência, em pilhagem, e isso na sequência da prisão ordenada pelo Tribunal Constitucional sul-africano de Jacob Zuma, ex-presidente sul-africano. As televisões ocidentais, os meios de comunicação ocidental, dão uma imagem de Jacob Zuma completamente falsa. Dizem que Jacob Zuma é um corrupto, é um indivíduo sem caráter, e isso não é verdade. A acusação da corrupção e o julgamento e a utilização dos tribunais para condenar é um expediente utilizado agora pelos senhores do poder em todo o mundo, do poder económico particularmente, em todo o mundo, para afastarem quem se não lhes submete. Foi isso que sucedeu no Brasil com o presidente Lula, que foi afastado com acusações de corrupção
por parte dos tribunais. Zuma tem o mesmo problema. Ele é acusado de corrupção, já houve julgamentos, ele foi ilibado já em julgamentos, agora está a ser investigado em outros crimes de corrupção, ele já foi prestar declarações, foi chamado uma segunda vez, recusou-se a ir porque disse que nada mais tinha a declarar, já tinha declarado tudo aquilo que tinha dito em anterior audiência, e então, de uma maneira absolutamente inacreditável, e demonstrando a sua subserviência ao poder branco, que na realidade é quem domina a África do Sul, que ainda não saiu completamente do apartheid. E não saiu do apartheid porque os negros sul-africanos continuam a viver na mesma miséria, nos mesmos guetos em que viviam antes do apartheid. Agora já podem frequentar os mesmos lugares, teoricamente podem frequentar os mesmos lugares dos sul-africanos brancos. Mas na realidade há um apartheid porque só os ricos negros é que frequentam os mesmos lugares dos ricos brancos. E aquilo que sucede é que a corrupção na África do Sul aumentou exponencialmente. Se Zuma era acusado de corrupção, coisa que não se provou, e pretendem fazer dele algo semelhante àquilo que fizeram com Lula da Silva no Brasil, se Zuma é acusado de corrupção, o atual presidente, Cyril Ramaphosa, um indivíduo que esteve sempre ligado ao ANC, no poder, o partido de Nelson Mandela, mas de uma maneira exterior. Ele nunca esteve preso, como sucedeu com Zuma, que esteve na ilha de Rhode Island, juntamente com Nelson Mandela. Durante 10 anos, Zuma esteve preso na ilha de Rhode Island. Zuma é um resistente. Poder-se-á criticá-lo em muitos aspectos. Os ocidentais, nomeadamente, escandalizam-se com o facto de ele se apresentar em público com inúmeras mulheres, mas enfim, um costume tribal da África do Sul, e Zuma não sai desse costume tribal. Mas não é isso que deve ser objeto essencial de crítica, porque a crítica essencial é se ele exerce o poder em benefício do povo. E era precisamente isso que estava em causa. Zuma pretendeu acabar com a continuação do apartheid. Pretendeu melhorar a condição de vida dos negros, seus concidadãos, dos negros pobres, seus concidadãos. Enquanto que o atual presidente, Cyril Ramaphosa, é um neoliberal, um indivíduo que abriu a economia à iniciativa privada de uma maneira absolutamente escandalosa. Há uma sociedade de rapina na África do Sul em que o poder do dinheiro tem tudo, faz tudo, vale tudo e esmaga a população sul-africana, a esmagadora maioria da população sul-africana. Cyril Ramaphosa, por sua vez, é um latifundiário, é sócio de inúmeras sociedades, incluindo, por exemplo, a McDonald's. Isso faz do governo de Cyril Ramaphosa um governo que atua apenas a favor dos mais ricos, dos brancos ricos, pretendendo manter, no fundo, o poder dos latifundiários brancos, que detêm o essencial da propriedade agrícola sul-africana, e recusa abertamente a reforma agrária que distribua terras pelos negros pobres. Assim como, inclusivamente, recusou uma proposta que foi feita de entregar 350 randes aos mais pobres sul-africanos em consequência da pandemia. A pandemia também está a dizimar a África do Sul. A África do Sul é um país de desespero e desemprego. É o país do mundo em que existem mais desigualdades. Juntamente com o Brasil, é um dos países do mundo, mas a África do Sul é o país do mundo com maior nível de desigualdade. E é essa desigualdade que faz o sofrimento da esmagadora maioria da população sul-africana. E tudo isso é suportado pelo governo de Cyril Ramaphosa. São os negros explorados, os desempregados, os negros desesperados que não veem a possibilidade de viver com o mínimo de dignidade, que vão à noite para a cama com fome. São esses que não veem o futuro à sua frente com o governo de Cyril Ramaphosa, que são esses que se revoltam.
Não nos esqueçamos disso. Há muito exagero no meio dessas revoltas, mas essas revoltas têm um fundo absolutamente legítimo. E os exageros que se encontram nessas revoltas não devem fazer-nos esquecer a realidade da profunda injustiça, da criminosa injustiça da sociedade sul-africana dirigida por Cyril Ramaphosa. E enquanto a sociedade sul-africana for dirigida pelo um governo que tem uma política neoliberal, que mantém as extremas desigualdades, que mantém o seu povo, a esmagadora maioria do seu povo, na miséria e no sofrimento, enquanto isso suceder, haverá sempre revoltas na África do Sul. Esperamos que aquele povo desesperado se continue a revoltar. Infelizmente, no Brasil, isso não tem sucedido. O povo desesperado das favelas não sai às ruas, não invade as ruas, não causa os distúrbios que acontecem na África do Sul. Parece que no Brasil não há a coragem que existe na África do Sul para confrontar o regime. Certamente porque também no Brasil a repressão de Bolsonaro seria muito maior do que aquela que sucede na África do Sul. O regime criminoso de Bolsonaro deve ter os seus dias contados. Bolsonaro agora e os seus conselheiros terão inventado umas dores de barriga, umas diarreias, umas cólicas intestinais, para tornar Bolsonaro numa espécie de pessoa digna de piedade. Ou, eventualmente, para fazer com que, face às graves acusações de cumplicidade com a enorme corrupção que graça na sociedade brasileira, que ele, não conseguindo curar-se no Brasil, vá para os Estados Unidos da América, nomeadamente para a Flórida, onde os pastores brasileiros se vão vacinar. Enquanto no Brasil aconselham as pessoas a não se vacinarem, ele vai para a Flórida fugir ao julgamento dos tribunais brasileiros. É também uma hipótese. Embora a hipótese mais evidente é de que ele está a fazer-se numa espécie de coitadinho para recuperar a piedade da população, nomeadamente a piedade dos desgraçados, dos seguidores, dos pastores burlões neopentecostais, desses que dão o dízimo para manter as igrejas neopentecostais, que se apiedam dele e, portanto, essa piedade apaga todas as críticas que possam acontecer a Bolsonaro. Ora bem, nós sabemos até que ponto Bolsonaro está metido na corrupção. Os seus filhos estão metidos na corrupção. Os seus conselheiros estão metidos na corrupção. Por exemplo, agora soube-se que 110 milhões de reais que eram destinados à compra de vacinas foram desviados pela Força Aérea para viagens de aviões, para combustível de aviões e tudo ordenado por Pazuello. É algo de absolutamente criminoso que tal suceda. É o desprezo total com que o poder brasileiro, o poder de Pazuello, que já saiu do governo, mas que era apoiado e continua a ser suportado por Bolsonaro, é absolutamente criminoso esse desvio de dinheiro para combustível, para passeios de avião por parte das Forças Armadas, enquanto o povo morria por falta de vacinação. É certo que Bolsonaro diz que os negócios não se concretizaram, que não houve compra de vacinas. Não houve porque ele foi denunciado. Mas ele próprio não fez nada para impedir que o negócio não andasse para a frente. Ele teve contactos com os representantes da Devisat, uma sociedade americana que intermediaria na venda de vacinas. Ele teve contactos com Dominguete, um indivíduo ligado às milícias, às Forças Armadas também, para a compra de vacinas. Ele dizia-se Dominguete é um intermediário, um livre intermediário na compra de vacinas. Veja-se lá até que ponto é que chega o governo brasileiro, que vai negociar com um profissional liberal, um simples intermediário,
que inclusivamente não dava a menor garantia de cumprimento de qualquer contrato, vai negociar e lhe entrega milhões que ele, aliás, ainda não devolveu. Esses milhões entregues são corrupção. A corrupção não andou para a frente, não porque Bolsonaro tomasse qualquer medida, mas porque os coronéis que estavam metidos na corrupção e os funcionários nomeados por Bolsonaro que estavam metidos na corrupção, face às revelações do deputado Luís Miranda, não puderam avançar. Porque, por Bolsonaro, ele não fez nada para impedir que isso acontecesse. Não fez nada para que aqueles que levaram a cabo já alguma corrupção e que tentavam maior corrupção no momento em que o povo brasileiro estava a morrer da pandemia, ele não fez nada para que esses indivíduos fossem investigados e viessem a ser julgados. Bem pelo contrário, deu-lhes apoio, deu-lhes cobertura para que eles continuassem nas suas tramóias, para que eles continuassem com a corrupção em que estavam envolvidos para prejudicar o Estado brasileiro e para disseminarem a morte no povo brasileiro. Embora o crime não se tenha consumado integralmente, a verdade é que houve uma tentativa de crime e essa tentativa foi encoberta por Bolsonaro. E é aí que o Bolsonaro prevaricou e é por isso que deve ser julgado. E esperamos que ele e os seus filhos venham a ser julgados por corrupção, por tentativas de corrupção e que o Brasil se livre de uma vez por todas desse indivíduo repugnante que é Bolsonaro. Depois disto, vamos para o livro da semana. O livro que vos aconselhamos esta semana é um livro de um Prémio Nobel da Medicina, Paul Nurse, um inglês, que foi o Prémio Nobel da Medicina em 2001. Neste momento e sempre, a principal interrogação que o homem colocou perante si próprio é: o que é a vida? E o título desta obra é precisamente O que é a vida? É uma obra notável, profunda, mas simultaneamente acessível de divulgação da biologia. São 5 ensaios extremamente interessantes de divulgação da biologia que eu lhes recomendo. Quem quer perceber um pouco do que é a vida deve ler este livro, sem dúvida nenhuma. E eu leio um trecho deste livro que me parece extremamente interessante e que coloca o lugar por onde nos devemos começar a interrogar. Escreve Paul Nurse neste livro: é possível que tenha sido uma borboleta que primeiro me pôs a refletir seriamente sobre biologia. Era início da primavera e eu devia ter 12 ou 13 anos e estava sentado no jardim quando uma trêmula borboleta amarela voou para cima da cerca. Virou, pairou e pousou por um brevíssimo momento. Apenas o suficiente para eu reparar nos veios e manchas elaborados das suas asas. Depois, uma sombra perturbou-a e tornou a levantar voo, desaparecendo no lado oposto da cerca. Essa borboleta intrincada e perfeitamente formada pôs-me a pensar. Era ao mesmo tempo tão diferente de mim e, no entanto, também familiar. De algum modo como eu, estava muito obviamente viva. Podia mexer-se, podia sentir, podia reagir, parecia tão cheia de propósito. Propósito em itálico. Dei por mim a interrogar-me: o que significa realmente estar vivo? Em suma, o que é a vida? É esta questão importante que este livro absolutamente notável de um Prémio Nobel da Medicina procura responder. Quem quiser perceber o que é a vida deve ler este livro e fazer deste livro quase um livro de cabeceira. É por isso que o recomendo aos meus espectadores. E com isto despeço-me deste Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, que subscrevam o canal, coloquem gosto e mando-lhes um abraço com amizade. Até ao próximo Política Impura. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos
com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma.